Oi, Tudo bom, Fê? tudo, e você? Tudo bem. Estava aqui tentando arrumar. A gente tá tendo um probleminha com a internet, mas estava tentando arrumar para ficar demorando um pouquinho. Tudo certo? A galera tá entrando ainda também. E... Também adorei o cabelo. Comentaram aqui da sua franja, Fê. Eu adorei, tá Pois é, linda. então, foi ano novo do calendário Maia, né? A Renata, minha amiga, corta cabelo. Falei, vai, vamos mudar tudo, então. Não tô ainda Que acostumada, delícia. mas é, Hoje tá mega aprovada. Tá bom, o som é melhor eu pegar um fone, será? eu tô te escutando. A sua imagem tá um pouco fora de foco, mas você tá me vendo bem? Eu acho que deve ser por conta da internet, viu? E então, enquanto a galera entra, assim, eu estava falando, né, o quanto esse tema me toca tanto. Ontem eu e Ivy ficamos conversando um bom tempo, depois Ivy ainda fui estudar os materiais que eu tenho, assim, né, do PDC e coisas que eu já li, assim, e vou anotando, estudando sobre cultura regenerativa. Ai, agora melhorou sua imagem, ufa, que bom. E e acho que assim é muito rico a gente trazer isso assim nesse momento. Acho que é auspicioso de ser um primeiro dia do ano dentro do calendário Maia, assim, fico também feliz assim de poder, sabe, trazer esses conceitos que às vezes parecem tão distantes, né? A gente estava falando isso ontem, como são coisas que, por exemplo, a permacultura, né? Assim, o próprio biocentrismo, são nomes que se dão para tratar de coisas que são muito básicas, né? Que a gente pode entender de uma forma muito mais simples do que um conceito, né? E, e aí, assim, anotei algumas coisas, então estou aqui com o computador do lado, só para você saber, também ficar ligada no horário. Mas, assim, né? Fiquei pensando isso, assim, né? Como criar assim, uma questão que eu vou iniciar, assim, para dar um primeiro foguinho, assim, na nossa conversa, né? É essa questão de trazer uma um ponto de vista, né? Uma nova visão de mundo, onde a gente sai do ego e vai para o eco, onde a gente sai da competição e vai para a colaboração, né? A gente sai do poder sobre e vai do poder com, né? E pensa no todo, né? E no bem-estar de todos os seres humanos, de todos os seres vivos, no bem-estar do planeta, né? E essa é, assim, a base da nossa conversa, eu acho, acredito, né? Então, quero te convidar, assim, para trazer... a Ivy trouxe as palavras ecocentrismo e regeneração, e, enfim, a gente tem muito aqui para trocar. Bem-vinda, amor. Obrigada, Fê. Obrigada por esse convite maravilhoso. É sempre incrível. A gente se encontrou poucas vezes pessoalmente, mas a conexão é sempre muito forte, né? Sempre aquele desejo de ficar mais, de conversar mais, de falar mais. Então, acho que esse convite para mim veio nesse lugar de, meu, se é para estar com você na tua presença e conversando, eu vou, sabe? É óbvio. Então, eu queria agradecer pelo convite, só por essa oportunidade da gente se aprofundar, da gente criar juntas, né? Uhum. Porque essa conversa é um criar junto também. Ontem a gente já conversou um pouquinho, eu já senti isso, já tive alguns insights, ó, já estou há anos nesse estudo, e só da gente se falar, já tive alguns insights. Eu falei, é incrível falar com pessoas, né, que inspiram coisas maravilhosas na gente. Então eu queria agradecer primeiro, Fer, e queria agradecer todo mundo que está aqui participando. Já vi algumas carinhas conhecidas, alguns amigos queridíssimos que estão amigos e amigas que já estão na permacultura há muitos anos também, então muito bom estar na presença de todos vocês aqui. E melhor ainda poder falar dessas questões que me inspiram tanto, porque eu acho que, não sei se é por ser taurina, mas eu adoro essa coisa de como é que eu tiro do ideal, assim, do mundo das ideias e tangibilizo e trago para a Uhum. prática. Então, você falou um pouquinho desses, a gente falou ontem, né, de pensar global, agir local, do biocentrismo, do ecocentrismo, do se sentir natureza, ser natureza. São frases que estão muito comuns, pelo menos na minha bolha, pelo menos nos meios que eu convivo,
mas que pouco a gente sabe o que significa de fato, né? E na prática, o que é isso, né? Então eu acho que essa conversa vai trazer um pouco desse, vai aterrar um pouquinho, né? Que eu acho que é um pouco do meu potencial também como terra, de dar uma aterrada nos conceitos. Então acho que, espero que a gente possa construir dessa forma. Sim. Sim, e esse lugar de deixar o lugar melhor do que você chegou, né? Acho que a gente tem que estar mudando esse paradigma, assim, numa forma geral, né? E não tirar algo, né? E sim devolver para a terra, né? Assim, é muito forte esse nosso paradigma de usar, né? De usar e não pensar no todo, né? E eu acho que quando a gente fala assim dessa regeneração, né, vem desse lugar de usar, por exemplo, do que a permacultura traz, né, de trazer a energia como meio de novas possibilidades, né? O que eu posso fazer com o que eu tenho para que eu traga esse novo olhar e faça disso ser algo a mais do que eu já estou encontrando, né? Acho muito bonito isso, porque e é inteligente, e é criativo, né? E faz a gente se sentir vivo, assim, muito, muito interessante. Acho que traz essa visão taurina. A permacultura pode ser, não sei se Bill Morrison era taurino, mas... Também não, nunca perguntei, nunca pesquisei isso. Ai, ai. Mas então, você quer que eu comece com os conceitos? Me diga aí, por onde você quer começar? Não, assim, tô trazendo essas questões pra gente poder, tipo, ir, assim, né, tecendo juntas, assim, né? Você tem uma experiência, assim, muito, muito mais vasta, assim, e eu, assim, tô ainda engatinhando, assim, nesse lugar de tecer, né, a cultura regenerativa, a permacultura, assim, conheço como conceitos, mas na prática indo, assim, a caminho, né? Então, da sua experiência, assim, explicar um pouco, né, dessa cultura regenerativa, que é o que a gente já está falando, e a permacultura, como tece, né, nessa forma de ação. Mas é bem legal você trazer, então, o termo cultura regenerativa, por exemplo, para a gente começar, porque o entendimento que eu tenho, que você tem, é muito vasto, né? Por exemplo, regeneração. Ok, regeneração acho que todo mundo entende que é regenerar algo que foi danificado, restaurar, recuperar, né? Assim, sinônimos. Isso é mais fácil de entender, mas quando a gente fala o termo cultura regenerativa, o que exatamente, que campo de estudo é esse, né? O que está por trás desse termo? Então, acho que é legal a gente explorar um pouquinho isso. Tem um canal muito legal, vlog de resiliência, da Nara Chitani. É muito interessante, dá uma olhadinha lá, tem um vídeo super legal, e eu vou trazer alguns pontos que ela traz e alguns pontos que eu pesquisei também, alguns livros que eu li e tal, pra gente discutir. E o que eu queria dizer desse tema, assim, é que acho que a essência dele, de o que é uma cultura regenerativa, é essa mudança de paradigma, da cultura da escassez para abundância, e do paradigma do antropocentrismo para o ecocentrismo. Que é a gente se sentir natureza, a gente ser natureza, a gente se reconhecer como natureza e operar como natureza, tá? E aí, neste caminho de mutação de um paradigma para outro, a biomimética tem auxiliado bastante nesse estudo, tanto de como que os sistemas funcionam, como que a gente se organiza como sociedade, até desenvolvimento de produtos inspirados na natureza e construção de inovação, seja inovação em metodologia social, seja inovação no campo de desenvolvimento de produto. Eu acho que esses são 2 pilares, e aí outros 4 pontos que eu queria trazer desse termo cultura regenerativa são, então, depois que a gente se entende, né, como natureza, como é que a gente opera? Como é que a gente cria um sistema que a gente chama salutogênico, que é um sistema que inspira saúde. Ele não só regenera, mas ele também mantém o equilíbrio dinâmico, como a natureza funciona em equilíbrio dinâmico, mantém esse equilíbrio dinâmico de todos os seres estarem saudáveis, o ambiente está saudável, o ecossistema está saudável, o sistema social está saudável. E aí, puxando dessa geração de saúde, dessa salutogênese, a gente vai para outros 2 tópicos que são essência e potencial de cada ser dentro do sistema. Então esse é um outro ponto também que eles trazem,
Uma outra referência boa é o livro do Daniel Wall, que chama Design de Culturas Regenerativas. Quem tiver interesse em se aprofundar, esse livro traz muita coisa e traz um pouco desses pontos que eu estou trazendo também. Então, essa coisa de encontrar cada ser dentro do ecossistema, conseguir encontrar a sua essência e viver seu potencial, é muito inspirado na natureza. Parece algo muito banal, mas se eu trouxer um exemplo, você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, uma abelha. Né? Uma abelha é um inseto, e o seu potencial, a essência é ser um inseto, e o seu potencial é fazer polinização. E ela vive o seu potencial, e isso beneficia ela, o sistema todo. Está todo mundo em harmonia com essa ação da abelha. Todo mundo depende, é interdependente. Então, esse reconhecimento da interdependência é bem importante, e é um pouco nesse lugar, assim, de entender as relações, a sua essência e o seu potencial nessa relação interdependente. Isso. Tá? E aí, puxando, né? Vou puxando um conceito no outro. Pulando para outro conceito, é se entender como participante de sistemas aninhados. Então, como é que a natureza funciona, né? Tem a diversidade genética de cada ser, a diversidade específica, então dentro daquela espécie existe ainda uma diversidade de seres, e a diversidade ecossistêmica, então diferentes tipos de habitats, de ecossistemas, de biomas. E aqui, né, e nos sistemas humanos, como isso funciona? Eu tenho o quê? A minha família, depois o meu trabalho, depois a minha cidade, meu bairro, minha cidade, meu país, continente. Quais são os sistemas que eu faço parte e como que eu vivo meu potencial respeitando a minha essência em cada um desses sistemas? E entendo a interconexão, a interdependência. E atuo para trazer mais saúde, entendeu? Então, aí puxando, eu vou ter... e aí, né? E por último, eu acho que a consideração de que cultura regenerativa, eu sempre trago no plural, culturas regenerativas. Porque nunca vai ser uma só, nunca vai ter uma resposta do tipo, como é que eu faço para criar uma cultura regenerativa? Você usa energia eólica e aí você produz orgânicos dessa forma. Isso nunca vai acontecer, né? Interessante entender que isso vai se construir dependendo das interconexões daquele ecossistema local único, respeitando aquela diversidade de seres, com o que você tem, aonde você está, como você pode fazer para trazer saúde para aquele sistema. Então, assim, acho que é legal manter em vista as bases, né? A gente tem uma base de valores compartilhados, que é esse valor de se entender como natureza, esse valor de trabalhar na colaboração e na competição. Alguns valores são básicos, mas o que a gente constrói a partir disso? Quais técnicas a gente usa? A ideia permacultura vem ajudar muito, trazendo desde os pilares, né, da ética permacultural até os princípios de design, ajudando a gente a construir, respeitando tudo isso que eu disse, o localismo, né, as características do local, as pessoas que fazem parte, os seres e tal. Então, acho que esses são os pontos que eu queria trazer a respeito desse termo, culturas regenerativas, sabe? Que é tão amplo. Sim, bastante coisa, né? Já bem mil ativa. Ontem eu vi um vídeo do Tomás Lotufo, né? Que ele falando de permacultura. Foi muito bonito, assim, para dar uma reativada, assim. E ele fala da palavra design, né? Que a gente sempre está falando design permacultural, design... novos designs. Ele fala design vem da palavra designar, né? Achei interessante isso, né? Então, aonde a gente vai, como você vai organizar os nichos, né? E os elementos ali para designar a energia, né? Eu achei muito interessante isso. E aí ele falando assim, isso com relação à energia, com relação a onde a gente está, por exemplo, dentro da sua casa, você pode fazer um design do seu dia, né, com os seus filhos ou com o seu trabalho, com as coisas que você tem vontade, que você precisa, enfim. E fiquei pensando nisso, né, a importância da gente designar, né, de encaminhar energia, aonde estamos colocando a nossa energia, né? E aí é a nossa energia de física, energia, né, assim, a energia de tudo, né, porque aonde colocamos as nossas mãos, a gente está fazendo um efeito, tudo tem efeito, né? Tudo tem... E acho que muito do que essa cultura regenerativa para mim também é incrível, assim, pensar nesse sentido, que trabalha muito com a evolução, né? E, assim, do fato de que estamos todos
somos um sistema planetário evolutivo, né? Estamos em constante transformação o tempo todo. E isso dentro dessa cultura regenerativa, ela vai estar sempre trabalhando isso dentro do seu próprio contexto. Mas ela não para no tempo do tipo, essa é a nossa cultura, né? Vamos dizer assim, que é o que a gente conhece por cultura, né? Fiquei pensando bastante isso também. E aí, outra coisa que me veio é assim, desculpa, é só coisa assim dessas novas narrativas, né? O que a gente precisa fazer, que acho que é uma forma muito bonita de pensar também, essas novas narrativas, né? Novas maneiras de pensar que são relações de confiança, são relações de respeito, né? Tudo que você estava também trazendo como essas bases. Vai lá. Não, é que você me fez lembrar de um outro conceito primordial em culturas regenerativas que eu tinha esquecido de falar, e que você trouxe, olha que incrível, que é a adaptabilidade, que é a nossa capacidade de resiliência e alta responsividade e autorresponsabilização dentro desses sistemas. Então, primeiro, né, fazer esse equilíbrio entre ser responsivo, porque a gente está vivendo um mundo complexo, que está mudando muito rápido devido a se viver uma sociedade em rede. A gente é uma sociedade em rede depois que a internet foi criada, depois da terceira revolução industrial. Então, é como se você trouxe também lá no começo, falando sobre resgates, né? Uhum. Resgate de como os povos viviam antes, resgate de valores de povos tradicionais, de comunidades tradicionais, de povos originários. E a permacultura também traz esse olhar um pouquinho mais reconhecendo o que a sociedade que a gente tem hoje. A gente desenvolveu algumas técnicas e algumas metodologias e algumas tecnologias. A internet é uma delas e mudou a ordem que a nossa sociedade existe, como a gente existe. Então, sem querer voltar no momento estático do que já foi, entendendo o que você acabou de trazer, que a gente está em constante transformação e mudança como sociedade, mas tendo esses valores em comum, né, esses valores que permeiam as ações, que inspiram as ações, o que a gente traz de novas narrativas. E aí, essa coisa de ser altamente responsivo e responsável é algo muito importante também. Porque, falando um pouco dessas novas narrativas e o que está acontecendo no momento agora, né? Eu estava conversando ontem com o pessoal aqui que eu acho que o que a gente está vivendo hoje é uma crise de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Uhum. Né? De tipo, o sistema econômico atual separou tanto a gente dos meios de produção, do contato com a terra, colaborou tanto nessa nossa ruptura do ser humano se sentir natureza, se reconhecer como natureza, que isso está criando essas novas narrativas. Às vezes eu sinto que falta esse olhar crítico. Sim. Esse entender profundamente o que é o impacto, qual que é a minha responsabilidade com essa escolha. Uhum. E mais do que isso, porque acho que vai além do âmbito pessoal, né? Vai para o âmbito de como a gente se organiza como sociedade. Uhum. Por exemplo, eu compactuo com que alguém compactue com esse sistema econômico, mas você sabe profundamente as consequências desse sistema econômico? Você sabe como ele funciona, como ele impacta o mundo e a você mesmo, a sua saúde. Então, esse distanciamento foi tão bem feito, essa alienação funcionou tanto, que eu acho que a crise que a gente está vivendo agora é essa crise do sucesso da alienação da gente com relação à natureza, né? De sentir a natureza. Total, e assim, o exemplo óbvio, né? De que a saúde dos indivíduos, dos animais, dos ecossistemas dependem da saúde do todo, né? A gente não está isolado, né? Assim, estão intrinsecamente ligados, a nossa saúde planetária é conectada, né? O vírus o reconhecimento vem dessa interdependência, de uma origem né? animal, por abuso, enfim, tá tudo ligado, né? E aí o perigo da gente cair no discurso ecofascista, né? Que eu falei pra você ontem. Sim. Falei, nossa, Pera, acho que talvez seja bom a gente alertar sobre isso. Porque o pessoal falando, não, esse vírus veio porque a natureza está respondendo, está se vingando da ação do homem. Tipo, a natureza não é vingativa, gente, não é assim que funciona. É adaptação. Mas assim, o que eu queria pontuar disso, da gente não cair no ecofascismo, é que tá tudo bem, a gente vive interdependência.
Tipo, tá tudo bem retirar os seus recursos da natureza e viver junto com ela e retornar a ela. O que não tá tudo bem é explorar, essa cultura exploratória. Desmedida, desregulada e desigual, sabe? Essa coisa de extrair para uma minoria ter as suas necessidades atendidas e uma maioria, né, que no caso são os grupos negros, indígenas, quilombolas, os grupos, ai gente, esqueci a palavra que eu queria, identitários, sabe, de lutas identitárias, pagarem a conta, porque essas pessoas que estão marginalizadas acabam sendo mais prejudicadas do que a gente sabe que não está sendo democrático essa crise, a gente não está vivendo ela de forma igual, tem gente que está pagando muito mais caro por isso, então é a respeito de como a gente faz, é a respeito das escolhas que a gente toma, é a respeito de como que a gente decidiu se organizar como sociedade, sabe, e não que a natureza está se vingando, e dessa coisa de não estar atento para o racismo ambiental, né, e das consequências disso. E eu vejo isso também no sentido de cocriação, né, de um futuro, assim, para as próximas gerações, né, dentro desse lugar a gente fala muito das próximas 7 gerações, né, então, assim, também de saber, que temos crianças crescendo e qual mundo a gente quer, né, qual solo que a gente vai estar preparando para elas viverem, né. E essa cultura regenerativa é para elas, né? Isso para mim é muito óbvio, assim, óbvio no sentido claro, assim, porque a gente vai viver para mim é como se nós que temos essa idade nesse momento da Terra temos essa missão mesmo, né? De compreender isso e passar adiante para que as próximas gerações tenham mais consciência, né? Assim. Que a gente entregue um pouco melhor do que a gente né, tá vivendo, né? E daí acho que vem o ecocentrismo e a gente entender como é que a gente opera numa sociedade em que o ser humano se entende como parte, que essa divisão não existe mais. Como é que vai ser, como seria uma economia ecocêntrica? Como que seria uma política ecocêntrica? Como que seria uma educação ecocêntrica, sabe? Eu acho que é essa mudança de paradigma que a gente está vivendo agora, e eu acho que as culturas regenerativas e esse campo de estudo do design regenerativo e das estruturas invisíveis da permacultura vem ajudar nessa construção. Tipo, ok, entendi, poucas, né, pessoas entenderam que a gente tem que mudar, mas aí, como é que a gente tangibiliza? O que significa isso? Né? Como é que eu construo essa nova economia, essa nova educação? Fala um pouquinho, Ivy, das economias colaborativas, desse lugar assim que a gente pode, dessas novas narrativas com que você trabalha. Então, agora falando de essência e potência, né? Eu acho que eu tenho descoberto que a minha potência é descobrir isso, como é que a gente vive numa sociedade ecocêntrica de fato e constrói essas estruturas invisíveis numa sociedade que tem a natureza como centro. Isso. E aí por isso que eu mergulhei na permacultura, nas novas economias, e desse desejo de descobrir essas novas narrativas que você chamou, de novas formas de existência, ou de culturas regenerativas que vêm, e partilhar isso tem me feito muito feliz, muito bem. E as novas economias, vamos lá, tentar dar uma pincelada, porque posso ficar umas 3 horas falando disso aqui. Inclusive a Dani, que tá aqui vendo a gente, ela me chamou para uma fala no canal dela e coitada, só falei. Ela falou, falei muito. Mas assim, vamos lá, tentar dar uma resumida. Esse campo das novas economias surge como uma possibilidade de um outro sistema econômico. Sabe o inédito viável do Paulo Freire? Então a gente sabe que esse não está funcionando, que a gente não quer, mas como que a gente migra, né, para esse inédito viável? E aí, muita gente acha que é uma coisa de agora, que está surgindo, e realmente muita coisa surgiu agora, assim, há poucos anos, esse termo foi cunhado em 1996, num artigo na Business Week. Mas as sementes da nova economia já vêm desde a terceira revolução, não, da terceira não, da segunda, entre a primeira e a segunda revolução industrial. Lá na Inglaterra, quando começaram as grandes indústrias,
com o advento da eletricidade, alguns artesãos ficaram fora e já começaram a se organizar. E um expoente desse nome é o Robert Owen, que ele era um empresário da indústria têxtil da Inglaterra, e ele, quando saiu da Revolução Industrial, não, mentira, da Revolução Francesa, em 1799, ele já começou a pensar em formas do sistema econômico da Inglaterra se recuperar, porque estava uma crise, muita gente passando fome, e o governo naquela época tentando ajudar, e aí ele propôs uma proposta que chamava aldeias cooperativas, que era assim, ele falava assim para o governo, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai juntar 1.200 pessoas numa aldeia cooperativa, e aí vocês vão dar dinheiro pra gente produzir comida, e a gente vai vender os excedentes, e vai trocar, entendeu? E aí vocês não precisam me dar dinheiro direto como indivíduo, a gente vai se organizar como comunidade para se autossustentar. E aí o governo falou, você está muito maluco, isso não vai acontecer. E, tipo, falou para ele, rechaçou essa ideia, ele perdeu a base de apoio dele toda e tal, se mudou para os Estados Unidos, mas isso aí já foi a semente da economia solidária, lá em 1817. Uhum. Então, o que a gente vê hoje são 1 milhão de outras formas de economia depois da terceira revolução industrial, porque a gente se entendeu como sociedade em rede. Então, quando a internet vem, a gente começa a possibilitar outros modelos de negócio que antes não eram possíveis, né? Então, por exemplo, as plataformas colaborativas, tem Açúcar, o Airbnb, ou essas possibilidades de banco de troca, banco de tempo, né? Sim. Com a mediação de uma plataforma digital, se tornam possíveis. O que é incrível. Mas eu acho que o grande salto, além do advento da internet, foi o reconhecimento de capitais imateriais, do que até então não entrava na conta, do que a gente chama de intangíveis. Tá? Que antes eles tinham, o Pierre Bourdieu, em 1950, ele define 4 formas de capital, que é o social, financeiro, cultural, e eu não estou me lembrando agora do outro. Mas aí desses 4, já surgiram outros 4. Então, hoje em dia, a gente considera 8 tipos de capital. E aí isso possibilitou que a gente migrasse da economia de produto para a economia de serviço. E é óbvio que o crescimento da consciência ambiental, do entendimento da cultura exploratória, do entendimento de... a gente tem que... Os recursos são finitos. Uhum. São limitados. E a gente tem que começar a olhar para isso. E aí vem um monte de novas economias repensando tudo isso, né? Então, economia regenerativa, com John Fullerton, em 2015... traz muito o olhar da biomimética e como que a gente reconstrói a economia imitando a natureza mesmo. Tipo, se inspirando na natureza. Como é que a natureza funciona? Então, vamos construir um sistema econômico parecido com como a natureza funciona. A economia ecológica também, de um romeno, da década de 50 também. Ele traz bastante o olhar da biofísica e como que a gente constrói um sistema energético que produz mais energia do que retira do sistema, que é bem o que você falou, tipo, como é que a gente deixa o mundo melhor do que a gente encontrou, como é que a gente otimiza essa energia que o Tomás fala, como é que a gente desenha a utilização dessa energia de uma forma que crie saúde para o sistema. Então, acho que esses são algumas inspirações, mas assim, novas economias é um campo que tipo, a economia solidária, ela está bem enraizada, tem muita teoria, desde 1800, tem valores muito bem construídos, mas tem algumas outras que estão super, ainda, muito do campo do fazer e pouco do teórico, então a gente não consegue nem achar muita referência, sabe? Sim. Então, é um balaio, assim, de inovação e de muita coisa que dá para se inspirar também, mas que tem que ter um olhar crítico. Por exemplo, o que a gente está vendo na crise da economia compartilhada de Uber, Rappi, é uma nova economia. Mas porque é uma nova economia, é boa, traz uma solução? Nem sempre, né? Ela está reproduzindo o sistema antigo, o sistema capitalista, exploratório. Então, me serve ou não? Dá para ser melhor que isso? Dá para ir para o cooperativismo de plataforma, entendeu? Então, acho que sempre trazer o olhar crítico. Sim. Muitas coisas, né? Eu acho que eu dei uma respirada, porque eu fico muito tempo falando. Eu também tô aqui. Eu acho que nesse lugar, assim, que é o que a gente falou ontem um pouco também, né? Que acho que para
essa transição, existe um lugar de essência que a gente precisa voltar, né? Assim, exemplo, a sociocracia, né? Assim, para quem não conhece, é uma ferramenta de autogestão, que é incrível, mas assim, você precisa estar muito disponível, com paciência e aberto para conseguir, né, assim, passar por um processo sociocrático. Eu acredito, assim, eu vejo isso acontecendo. Então, assim, queria te perguntar, dentro desse lugar de essência, assim, né, que é o lugar de pertencimento, né, como a gente faz para voltar para essa sensação, para esse pertencimento, né? A gente vive cada um no seu apartamento, somos seres mamíferos, né? Sempre fomos assim, em comunidade, sempre criamos nossos filhos em comunidade, né? Como faz para as mães criarem seus filhos sozinhas, assim? As mulheres, elas precisam de outras mulheres para criar os filhos, assim, precisam, né? Mas, nossa, tá entrando uma luz bonita, né? Tá linda. Mas é isso, assim, eu acho que tem um lugar onde a gente tem muitas ferramentas e acho que foi muito legal você trazer essa coisa da economia colaborativa e todas as novas economias, porque é um ponto onde a gente está muito arraigado ainda, né? Tem muita gente querendo fazer transição para ecovilas, mas ainda precisa, por exemplo, fazer a transição, mas precisa ganhar dinheiro, não tem como, não, tipo, largar tudo e falar agora não faço mais parte do sistema, né? Então, assim, acho que é muito devagar, acho que precisa de muita paciência, vai indo aos poucos, a gente vai transitando, por isso que eu acredito muito que a gente está preparando o solo para as próximas gerações, né? Estamos ainda no começo dessa grande virada, a Joanna Macy fala muito da grande virada, né? Quem não conhece o trabalho da Joanna Macy, assim, vale muito a pena, também várias coisas que depois dá para pesquisar, né? Que a Ivy está trazendo aqui, assim. E esse lugar de essência é onde eu acredito que é esse a mais que é necessário doar, que é necessário abrir mão da autogratificação. Lama Michel fala essa palavra muito, está muito comigo, da autogratificação do eu, né? E falar, bom, então peraí, então o que eu tenho na minha mão disponível, né, em questões financeiras, em conexões com amigos, pessoas com quem eu posso falar, ideias que eu posso pôr no papel e unir ferramentas, enfim, né, para então fazer esse pulo para fora, né? Essa caixa que a gente vive, cada um é muito complicada, né? Assim, a gente tenta, colocando, perdão se eu falo a gente, mas eu sinto assim essa força de querermos sair da caixa, querermos estar em contato mais com as comunidades né, assim, indígenas, quilombolas e tal, fazer essa ponte, né? Assim, somos pessoas privilegiadas e vivemos o privilégio e não tem como deixar isso de lado. Então, sim, é uma reflexão que eu estou trazendo, mas eu acredito que essa essência, quando a gente pode, né, voltar e falar aonde está dentro de mim que eu preciso quebrar para conseguir dar esse passo além. Ou não, ou assim, né, eu estou vendo no meu caminho que, assim, se aprende fazendo, né? Tipo, você vai fazendo e você vai entendendo e vai pedindo suporte, rede de apoio. E nem dentro disso a gente vai criar o quê? Uma cultura, né? E, assim, não sei se faz sentido o que você está falando. Uma cultura baseada nessa essência interna de pessoas que estão, de fato, fazendo a mudança do ego para o eco. Nossa, muitos assuntos. Passou uma listinha de coisas aqui na minha cabeça. Então... Ai, eu vou tentar conectar tudo e lembrar tudo que eu pensei enquanto você foi falando. Certo, eu acho tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que tem uma questão que, assim, a gente, como indivíduo, é limitado, porque a gente vive dentro de um sistema, né? Por exemplo, um sistema todo social que é machista, que é racista, que é homofóbico. Então, isso gera limitações.
Então, por mais que a gente queira construir uma cultura de regeneração, nem sempre o querer individual é capaz de fazer essa transmutação total. Por exemplo, eu e você somos extremamente privilegiadas, extremamente. Eu não consigo hoje em dia viver isso que eu tô falando completamente como eu gostaria, mesmo sendo extremamente privilegiada. Uhum. Por quê? Porque, né, assim, se for olhar, eu penso dentro de uma classe, né? A classe, você entendeu? Tipo, o meu pensamento não é livre, não é total, despregado, porque eu tô dentro do sistema. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar em duas instâncias. Instâncias do que eu consigo fazer individualmente, como transformação individual, impacto individual. Então, tipo, consumir menos plástico, consumir orgânico, pensar no meu consumo de carne, essas coisas, o que impacta, né? Qual que é a minha pegada ecológica individual? Ok, uma coisa, posso fazer? Posso. Posso abrir mão de privilégio? Posso. Posso repensar tudo? Posso. E a outra coisa tem a ação sistêmica social. Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado para a gente não se eximir da responsabilidade que a gente tem dentro do sistema como um todo, sabe? Por exemplo, posso não compactuar com certos tipos de economia, por exemplo, posso evitar usar o Rappi, sabe, o Uber. É difícil? Eu consigo muitas vezes? Nem sempre, mas eu entendo a consequência disso, eu entendo o que eu estou fazendo, eu entendo que você entendeu? Isso é uma coisa, mas também a nível individual. Agora, a nível sistêmico, posso me juntar a um movimento social, ao Ecovila, eu posso influenciar a construção de política pública, eu posso exercer o meu papel de cidadã e cidadão e clamar pelos direitos. Então, acho que sempre andar junto com essas duas esferas, sabe? E não dissociar elas da nossa responsabilidade também no sistêmico social, para mudar o sistema como um todo, para que a gente fique mais livre e para todo mundo ficar mais livre. Tipo, que a opressão não seja um modus operandi ali, né? Então, acho que isso é uma coisa da gente pensar. Aí você falou da gente se juntar em ecovilas e tal. É uma forma, né? Por exemplo, tem várias ecovilas que eu conheço que elas incidem em políticas públicas a nível municipal. Elas estão presentes na Câmara dos Vereadores, estão pedindo coisas, estão regulamentando coisas. O pessoal do Instituto Biorregional do Cerrado, lá em Alto Paraíso, é super atuante, sabe? Que você está fazendo curso, inclusive, né? Com eles, super legal, de comunidades em transição. Então, é sempre andar com esses dois olhares. Acho que isso é bem importante. A gente sempre consegue? Não, eu entendo, eu mesmo não consigo várias coisas, mas tenho isso em mente. Tá. Agora outras coisas que você falou. Deixa eu tentar ir resgatando. Da gente viver em comunidade, né? E se fortalecer em comunidade. Outra coisa que eu ia falar é que não dá pra gente ficar naquele preciosismo de era daquele jeito antigo que se vivia e tem que se viver daquele jeito. Não, a sociedade mudou, tudo mudou, né? A gente vive numa sociedade em rede, a gente tem internet, então o que eu falo bastante da permacultura é que parece um resgate dos valores dessas comunidades indígenas tradicionais, de como era antigamente, mas com o advento que a gente tem hoje, né? Então, como é que a gente usa a tecnologia que a gente tem hoje, mas baseado nos valores que a gente talvez tinha antigamente, ou que os povos tradicionais têm, ou que e opera em comunidade para se apoiar mutuamente, né? Eu acho que isso é importante também. E eu não sei se eu consegui falar todos os insights que eu tive de quando você foi falando, mas acho que eu esqueci muito bem. Não, eu tô falando da essência, talvez, né? Foi como voltar para essa essência. Então, e aí, a minha crítica com essa relação de voltar à essência é que eu não sei se a gente tem esse poder individual de voltar à essência, porque tem todo esse entorno que limita nossas escolhas, não só nossas, né? Pontuando ainda que somos pessoas extremamente privilegiadas, e muito mais de outras pessoas. Então, esse é meu questionamento, assim, se a gente tem liberdade total para tentar voltar para a essência. Acho que a gente faz o que a gente pode, e eu acho que você trouxe muito bem que acho que a gente está tentando promover essa mudança para ser cada vez melhor nas próximas gerações. E eu acho que as mudanças climáticas vêm trazer esse senso de urgência e esse senso de daqui para frente não está dando mais para ignorar. Porque vocês vão começar a sentir os efeitos das escolhas de vocês e da falta de responsabilidade das escolhas da gente como sociedade na pele, né? Então, acho que tem isso mesmo. Total. Maravilhoso. A Bruna falou aqui, só te parafraseou, né? A opressão não pode ser um modus operandi, né? Realmente.
A gente, a gente tem também esse paradigma de viver no lugar do eixo de vítima, né? Assim, é muito forte isso também, né? Esses eixos, assim, vítima, eu acho salvador, que uma coisa... abusador, né? Assim, tá sempre... Precisa estar em algum desses eixos e fica bem desafiador sair dele, olhar de fora, ter um olhar mais vasto, né? Mais amplo e para depois organizar, né? E tem até a questão da integração, né? Que a gente tem que integrar as coisas e um pouco até trazendo um pouco que a gente vê em alguns lugares de positividade tóxica, né? De não pode embater, não pode ser contra. E daí eu estava refletindo também essa semana que, por exemplo, não tem como, numa sociedade que é machista, racista, homofóbica e opressora, é meio difícil ter um caminho do meio. As pessoas falam, é o caminho do meio, o caminho do meio. Qual que é o caminho do meio? Se a sociedade é dual, não dá para ser, por exemplo, ou você é racista ou você é antirracista. Não dá para ser, sou neutra. Porque a sociedade é racista. Então, ou você está reproduzindo o que a sociedade faz, e aí você pode ser inconscientemente, mas você pode ser racista sim, ou você quebra esses padrões, vai contra, reconstrói algo novo e impede que isso aconteça. Então, não tem muito um lugar do meio. Ou você compactua, ou você é contra e faz diferente, está repensando e está remodulando. Machismo, racismo, todas essas coisas, todas essas violências estruturais. Total. Então, quando a gente fala de sistema econômico, ou tudo isso, e as pessoas trazem, a gente tem que ter o caminho do meio, eu não sei se nesse momento atual, um caminho do meio é possível, porque a gente tem que quebrar isso aqui, primeiro. Depois que quebrou, que ressignificou, que reconstruiu, aí tudo bem, mas até lá eu acho um pouco ilusão nossa, assim. Ou, sei lá, medo de embate, eu não querer o conflito, ou positividade tóxica, eu não sei. Eu ainda estou investigando isso dentro de mim, né? Porque é claro que a gente... Eu estou falando muito no plural, vocês me desculpem, gente, mas isso é tudo com relação a mim. É uma investigação. Eu também. E é um exercício também, tirar essa linguagem do plural. Né? Eu aprendi assim, a comunicação, e estou me ressignificando também. Sim. E aí, se quiser, a gente pode falar um pouquinho do ecocentrismo, que eu acho que traz essa mudança estrutural de uma forma bem legal. Sim, total. Só para assim, né, trazer o que você que você falou agora, assim, que eu acho que está também muito vivo para mim dentro da cultura regenerativa, curar as feridas, né, que a gente tem como sociedade, que para curar você precisa colocar um remédio, né? Não vai deixar de lado e uma hora vai cicatrizar, né? Precisa cuidar do que está ferido, né? E exatamente, esse cuidar seria desconstruir essa base dessa forma opressora e aí reconstruir uma outra e aí sim, sabe? Então, tipo, é isso, é uma estrutura, violências estruturais. A gente não pode deixar uma violência estrutural acontecendo e não fazer nada com relação a isso, sabe? Fala, não, vou ficar no caminho do meio. Cara, é uma violência estrutural, tá acontecendo dia com as pessoas, o tempo inteiro. Sabe? Como é que se omite, né, a essa ferida que seria essa violência estrutural? Sim. E aí a gente... Nossa, obrigada. Você trouxe uma visão da ecologia profunda, muito legal. Me parece, né? Nem sei, mas me pareceu uma coisa muito... Bom, anyway. Eu acho que nesse lugar de cuidar um dos outros, né? E cuidar do que tá... De olhar para a dor, né? A ecologia profunda tem assim, como base esse lugar da interdependência, onde a gente não vai curar... isso que eu acabei de dizer, assim. Tem meditações onde a gente vê todo o sofrimento da terra, você visualiza, deixa as imagens do inconsciente, onde tem... né? Enfim, refugiados, fome, crianças, um monte de imagens, desastres ambientais, isso vai tudo vindo e você vai respirando e mandando o teu amor e, enfim, os teus bons pensamentos e deixando e fazendo esse fluxo, né? Por exemplo, eu acho que é um exemplo, assim, desse lugar, desse novo olhar, onde a gente não está deixando de entender essa rede, né? E sentir isso, né? E isso também dá força, porque são soluções precisam trazer que são novas soluções, são novas maneiras, né? E o que você falou foi o que a Si falou. A Cibele trouxe agora que
pra gente mudar, tem que acolher. É bem isso que você tá falando, a gente tem que reconhecer, a gente tem que olhar, tem que acolher, falar, ok, tá tudo bem. É assim, mas e como é que eu transmuto, né? Quando você foi descrevendo a meditação, me trouxe esse olhar de transmutação, assim, mas sem antes passar pelo reconhecimento, né? Enquanto a gente se eximir de reconhecer e acolher, a gente não consegue transmutar, né? Acho que eu diria até mais. Reconhecer, acolher e se responsabilizar, para não ficar naquele triângulo que você falou da vítima, do opressor e da salvadora, né? Uhum. Uhum. Sim. E você quer trazer... acho que é bom, tudo isso a gente já está falando é o ecocentrismo, né? De qualquer maneira, mas o que seria, assim, o ecocentrismo dentro de uma... de novo conceito, naquela né? busca de novo naquela busca de vamos integrar, vamos entender melhor. O ecocentrismo é uma ética ambiental. Sabe aquele desenho que bastante gente mostra, assim, em todos os lugares que eu vou, sempre tem aquele desenho do, temos que sair do paradigma do ego para o eco, do homem em cima da pirâmide para o homem parte do todo. É o aprofundamento daquilo. A gente vive numa lógica antropocêntrica, certo? O homem no topo e tudo gira em torno das necessidades da sociedade, da humanidade, da espécie humana. Aí, com o crescimento da consciência ambiental, de alguns movimentos na década de 60, ambientalistas e tal, veio essa questão de os animais como seres de direito tanto quanto os humanos. Então a gente migrou o paradigma, migrou não totalmente, mas essa força cresceu do biocentrismo, de entender que toda forma de vida merece respeito, independente da utilidade dela para a espécie humana ou não, sabe? Intrinsecamente é um ser de direitos, assim como o ser humano. Então o biocentrismo traz isso. E aí veio o movimento do vegetarianismo, do veganismo, direitos dos animais. Então todo esse crescimento dessa onda veio nesse momento, né, do biocentrismo. E nessa época eu trabalhava bastante com educação ambiental e eu lembro do meu orientador maravilhoso, Amadeu Lugarese, falando assim, não, tira essa linguagem de sentimental, que os animais têm sentimentos para trazer para que as pessoas simpatizem com o animal e aí sim deem o direito dos animais terem seus direitos garantidos. O animal é vida, tem direito garantido. Não importa se ele sente que nem a gente ou não. Então evita essa linguagem de... Porque é antropocêntrica também. Falar que um animal sente igual a gente, nem sempre é realidade, nem sempre a ciência traz, né, que é realidade. É mais uma vontade da gente falar, olha, empatiza com o bichinho. Às vezes sim, às vezes não, depende da espécie. Mas aí a gente estava no paradigma biocêntrico. Agora a proposta é migrar para um paradigma ecocêntrico, que é o reconhecimento de todos os elementos da natureza, seja biótico ou abiótico, ou seja, elemento que tem vida ou que não tem vida, serem objetos de direito. Não seres, né? Porque seres são seres vivos, mas quem não é ser vivo é um objeto de direito. Então, o rio tem seus direitos garantidos, a floresta tem seus direitos garantidos. E assim, é claro que o rio não vai poder pedir para que respeitem seus direitos, mas por intermédio de algum outro ser vivo, a gente pode garantir que os direitos do rio sejam respeitados. Sim. Essa é a lógica, tá? Nesse momento que a gente está hoje. Eu faço parte da rede Harmony of Nature, da ONU, e aí todas essas pessoas estão unidas, tentando avançar com essa pauta do reconhecimento dos direitos da natureza, tá? E aí tem muitos advogados, eu estou mais no âmbito de ciência holística e economia ecológica, mas eu estou aprendendo muito com os advogados, assim, que estão à frente. Em 2018, a Vanessa Rasson é a pessoa que mais puxa isso aqui no Brasil. Ela fez um doutorado nesse tema, escreveu um livro, chama Direitos da Natureza. Então, eu recomendo bastante para quem tiver interesse. E o que a gente já tem de avanço nesse sentido é que, em 2008, o Equador já reconheceu na sua Constituição os direitos da natureza. Uhum. E aí, em 2011, teve uma ação do rio Vilcabamba para a recuperação do rio, para, né, assim, os direitos do rio serem respeitados. Sim. Lá no Equador. E aí depois, acho que foi em 2000 e... eu não estou lembrando as datas direitinho agora,
Mas agora, depois de 2010, a Colômbia reconheceu os direitos do Rio Artato e agora ela reconheceu os direitos da Amazônia colombiana. Né? Porque a gente está vendo que a Amazônia está sendo foco de muita destruição, garimpo, desmatamento. Uhum. Acho que foi 2018 esse. Então, os direitos da Amazônia colombiana foram garantidos agora, que é incrível. E aí, no Brasil, o que a gente tem é que 2 cidades de Pernambuco já reconheceram os direitos da natureza nas suas cidades, que é Paudalho e Bonito. Florianópolis, em novembro do ano passado, também conseguiu aprovar esse projeto de lei orgânica, que é incrível também. Aqui em São Paulo já passou por todas os comitês de vereadores e está pronto para ir, o projeto está pronto para ir para votação. E tem articulação acontecendo em Fortaleza, Palmas e Rio Branco, nesse sentido. Então, esse é o panorama brasileiro. Muito legal. Que a gente tá tendo hoje. Obrigada por trazer isso. Da esperança, né? A esperança, Boas né? notícias, um pouco. Ai, que bom. Ai, a gente tá chegando no final, infelizmente já. Tipo, passa muito rápido. Muito rápido, mas foi muito gostoso. Sim. Sim, vai ficar salva a live. Assim, eu me veio muita coisa, né? Eu acho que, assim, o que para mim é vivo do que a gente está falando são esses... O que, assim, por exemplo, os direitos da natureza é um fator que está conectado com pessoas que estão realmente, de fato, conectadas a, por exemplo, encontram força interna e falar, não, esse rio tem o seu direito, os elefantes têm o seu direito, essa montanha tem o seu direito, né? Depois tem quem está se conectando com o lixo, depois tem quem está se conectando com as relações humanas, né? Quem tem, enfim, então, essa diversidade que cria resiliência e que a gente pode juntos encontrar dentro, né, do nosso dom, das nossas capacidades, do nosso acesso, né, das ferramentas que estão às nossas mãos, como, né, trazer essa individualidade, assim, no nosso maior potencial, que é o que a gente veio fazer aqui, de alguma maneira, assim, a gente se sente íntegro, se sente, né, puxa, estou vivo quando a gente está a serviço, né, essa doação, né, para a rede nos faz nos sentir vivo, eu acredito nisso, e acreditar na individualidade, na nossa exclusividade de ser quem somos, né? Assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Enfim. E aí lugar dessa pesquisa, de ir atrás, né? De, tipo, de fato querer, porque assim, tem muita referência bibliográfica, tem muitos livros, tem muitas coisas e de fato, assim, procurar, eu acho que, assim, quando eu entrei nesse universo, realmente foi só, assim, uma sementinha, né, e ontem fui estudar de novo, e uau, quantas coisas que a gente não está sempre lembrando e revendo, né. Muito por estar aqui, super obrigada. Esse insight agora assim, também é que essa coisa de... muito bom poder compartilhar, assim, com todas as pessoas que estão aqui, depois todos que vão ainda assistir, né, um pouquinho dessa sementinha, assim, para essa nova cultura regenerativa de cada um, né, e do nosso planeta. Eu que agradeço, Fer, e quem tiver curiosidade, pesquisa mais sobre estruturas invisíveis, design regenerativo, ecocentrismo, culturas regenerativas, para mergulhar nisso. Sim. E acho que também o que me veio de insight é que a gente conseguindo mudar esse paradigma, né, tipo, militar pelos direitos da natureza, é começar a construção das culturas regenerativas, sabe? É um cerne muito importante, então por isso que me toca bastante essa causa. E que eu acho que ele é bem propulsor, assim, do movimento como um todo. Então, quem tiver mais interesse, mergulha em tudo isso aí. Ou pode falar comigo também. Sim. Agradeço muito, Fê, pelo convite, pelo papo, pela energia. É sempre bom estar com você. Sempre com vontade, quero mais, assim, vamos ficar mais, vamos conversar mais. Sim, com certeza. A gente ainda não deu o alerta dos minutos, mas a gente pode, enfim, trocar um pouquinho mais, assim. Eu acho que também tem uma coisa, né, que é o ser, né, íntegro, que a gente está conectado com o céu e com a terra, né, e tenho pensado muito nisso, né, como
a gente não engatinha, nem né, se vai pelo chão, a gente está horizontal, como diferentes dos outros animais, né? Vertical, perdão. Desculpa, vertical. E a gente tem essa conexão com o espírito, da forma como cada um quiser chamar, e com a terra, né? Então, essa maneira de colocar nas nossas mãos, de agir, é exercer o que a gente veio fazer aqui. Cada um entende isso de uma maneira totalmente diferente, né? E eu acredito que olhar para essa cultura regenerativa é ser esse ser que a gente está resgatando lá dos nossos primórdios como seres humanos. Pronto, 2 minutos para você finalizar. Agora a gente está aqui, tem um aviso. Mas acho bem uma coisa que foi... Não, achei incrível que você terminou da forma que a gente começou, que eu comecei falando do reconhecer a sua essência, o seu potencial dentro dos ecossistemas que você faz parte. Então, entender, e a gente falou disso o tempo todo, né? O que ecossistema que a gente faz parte? A gente faz parte desse ecossistema que tem desigualdades, que tem exploração dos recursos naturais. E aí, como é que eu vivo a minha potência dentro desse sistema? Quais são as limitações que esse sistema traz? Como eu posso mudar ele? Como eu posso influenciar a mudança? Como é que eu me sinto vivendo o meu potencial? Qual que é a minha essência? Então, a gente vive numa estrutura, numa sociedade complexa, né? Que a gente não consegue mapear todas as consequências de todos os nossos atos, porque é muito interconectado, são muitas conexões e relações, assim como na natureza. Então, acho que entender cada vez mais essa interdependência, as relações, a minha responsabilidade em cada ato, quanto isso afeta o sistema como um todo, e conseguir ir descobrindo, né? Me descobrindo e descobrindo o meu potencial na relação com o outro e com o sistema, é um trabalho de uma vida toda, mas acho que é um passo para essa construção e para esse ser coerente, né? Nesse tentar a busca pela coerência, assim.